Quem não ama uma tendência? E essa tendência veio para bombar e tá conquistando aí o coração das confeiteiras do Brasil. Eu já fiz uma receita do tipo e deu muito certo. Então eu trouxe para vocês mais um sabor que vende muito e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você ainda não viu a nossa receita de bolo fatia de limão com frutas vermelhas, é só você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dutiana, sejam muito bem-vindos. E se você ainda tem alguma dúvida de como precificar o seu doce, incluindo esse que a gente vai aprender hoje, eu tenho um curso aqui no primeiro link da descrição em que eu ensino para vocês a precificar os doces com uma planilha super completa e que você não precisa calcular absolutamente nada, é tudo automatizado. Então vamos parar de converseira e vamos começar com a nossa receita. Primeiramente, a gente vai triturar o nosso suco do maracujá, porque a gente vai concentrar ele. Agora que nossa misturinha aqui já tá pronta, a gente vai coar ela em uma panela e vamos concentrar para que esse suco fique bem concentrado mesmo, para poder acrescentar no nosso brigadeiro. Quanto mais concentrado ele tiver, menos a gente muda o ponto do brigadeiro e vocês vão entender o que eu tô falando depois. Tudo coadinho, agora eu vou ligar o fogo e vou reduzir aqui o meu suco numa panela. Eu coloquei o meu suco ali de lado pra gente já começar a fazer o nosso brigadeiro. Então, pra começar, a gente vai colocar uma lata de leite condensado, a nossa manteiga, a glucose de milho e agora vamos ligar o fogo. E agora vem o segredo. A gente vai querer aqui o nosso brigadeiro em ponto de recheio. Para que isso aconteça, a gente precisa chegar no ponto de enrolar, porque depois a gente vai adicionar o nosso suco do maracujá e ele vai reduzir o ponto. Então agora você vai mexer até que ele fique em ponto de enrolar. Agora que o nosso brigadeiro já está pronto, está no ponto de enrolar, a gente vai transferir para um bowl. Transferido, enquanto a gente fazia aqui o nosso brigadeiro, o meu suco de maracujá já havia reduzido. Você vai saber que ele está bem reduzido quando ele começar a soltar as bolhas um pouco mais devagar, tá? E aí você vai acrescentando aos poucos. Coloquei aqui 70 gramas de suco concentrado de maracujá. Ana, mas ficou muito mole, eu acho que não deu ponto de recheio. Então agora você volta para a panela e deixa ele até ficar o ponto de recheio, tá? Você não vai ter esse erro colocando ele depois, porque ele não vai ficar rançoso, não vai ficar com aquele aspecto rançoso que fica normalmente quando você coloca ele no meio aí do processo. A gente já agregou ele aqui, ele ficou lisinho, ó. Só que eu preciso que ele volte um pouquinho para a panela, então eu vou voltar ele um pouquinho para a panela. E aí, a hora que ele ficar em ponto de recheio, eu ponho ele para descansar e ele já tá perfeito para o nosso recheio de bolo. Tampa bem com plástico filme em contato e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a textura que fica esse brigadeiro. Para começar, a gente vai colocar 4 ingredientes numa panela. Leite condensado, manteiga, glucose de milho e o chocolate em pó 50%. Tudo isso vai agora. Mexe bem e liga seu fogo. 2 dicas, fogo médio, não precisa ter pressa porque a pressa é inimiga do nosso brigadeiro. E a segunda dica é uma panela alta, tá? Porque brigadeiro sempre vai queimar você quando ele começar a borbulhar. Então, quanto maior a panela, melhor para você não se queimar à toa. Ana, para que serve a glucose de milho? Eu já falei aqui em alguns outros vídeos, mas se você ainda não viu, a glucose de milho ela é um conservante natural. Se você não quiser usar e não tiver em casa, não tem problema. Mas ela é barata e compensa, porque ela vai dar mais durabilidade para o seu alimento. Beleza? Mexe tudo, liga no fogo médio e continua mexendo até começar a ferver o nosso brigadeiro. Ferveu o nosso brigadeiro, agora é hora de colocar o nosso creme de leite e o nosso chocolate. Agora a gente vai fazer de 2 formas. Como a gente vai rechear com o brigadeiro, então quando estiver nesse ponto, você já pode tirar da panela e colocar em um recipiente. E agora a gente vai aprender a fazer o nosso bolo de chocolate. E eu vou ensinar um pouco mais rápido para vocês aqui hoje, mas se você quiser saber o passo a passo de como faz ele, eu fiz no vídeo passado um delicioso bolo de chocolate gelado. Então é só você clicar no card aqui em cima ou no link da descrição. A massa é a mesma. Então primeiro a gente vai esquentar o nosso leite. Leite bem quentinho, a gente vai adicionar aqui o nosso café e o nosso chocolate em pó. Lembrando que o café não deixa gosto, ele é só para realçar o sabor do nosso chocolate, tá? Assim que nossa misturinha estiver completamente dissolvida,
a gente vai adicionar o limão. E mistura novamente. Buttermilk preparado, agora vamos para nossa massa. Manteiga em temperatura ambiente, açúcar e bate com a ajuda de um fouet até envolver completamente. Envolvido, agora a gente acrescenta um a um dos nossos ovos. Assim que batido todos os ovos, a gente vai adicionar o nosso óleo e o buttermilk. Assim que agregar tudo, a gente vai adicionando aos poucos a nossa farinha, peneirando sempre para não ficar empelotado. Assim que estiver tudo agregado, a gente vai transferir para uma forma untada com desmoldante ou com manteiga e cacau, tá? Eu vou transferir para essas duas formas porque eu vou mostrar para vocês as duas formas de vender o bolo em fatia. Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos. Voltamos com os nossos bolinhos prontos e eu vou mostrar para vocês a diferença de você untar a forma com cacau e de você não untar e usar o papel toalha para forrar a sua base do bolo. Olha a diferença. Por isso que eu gosto de usar o papel toalha. Só para vocês verem como ele fica fofo e macio. E agora a gente vai cortar ele em camadas, tá? Esse daqui eu vou cortar em 2 camadas, então eu vou fazer 3 camadas de bolo e 2 de recheio. E esse daqui eu vou apenas cortar no meio. Usem sempre uma faca de serrinha para cortar, porque assim o seu bolo não vai ficar tirando pedaços, não vai ficar despedaçado demais. Pessoal, eu fiz uma caldinha aqui de maracujá, coloquei 2 colherzinhas de sopa de açúcar, só que não muito cheias, porque eu não queria a minha caldinha muito doce, eu só tava tirando todo aquele azedo do maracujá. Usei o restinho do concentrado de maracujá que sobrou comigo, coloquei água e adicionei esse açúcar. Virou essa caldinha aqui. Não esqueça de ferver bem para dissolver bem o açúcar. Não é aconselhável que você use leite, porque como a gente está usando aqui uma fruta ácida, isso vai diminuir muito mais o tempo de vida do seu bolo. Molha bem o seu bolo. Isso daqui, ó, é o concentrado, tá? Primeiro eu tô colocando aqui o nosso recheio de maracujá. Depois fechamos com uma camada de bolo. Molha mais uma vez. Adiciona o seu recheio de brigadeiro. E por fim, você tampa com a última parte do bolo. Pressiona bem para ficar retinho. Não esquece de molhar a última parte do bolo. Se tiver difícil de entrar, é só você fazer furinhos. E depois você fecha bem para ele descansar. Agora, para o nosso bolo redondo, a gente vai colocar o nosso recheio de maracujá. Depois, a gente coloca a parte de cima do nosso bolo. Eu escolhi essa parte porque ela tá mais retinha e mais bonita pra gente depois decorar, tá bom? E então, a gente fecha com acetato. Eu pus um acetato e agora a gente vai molhar a parte de cima também. Eu pus o acetato para ele ficar mais retinho, ficar mais certinho, tá? E é isso, agora a gente vai tampar e deixar descansando esse bolo também. Voltamos com o nosso bolo redondo já aqui pronto, já tirei do acetato. E na hora que você tira do acetato ele vai dar uma espetadinha aqui no recheio, é só você passar uma colher ou uma faquinha para ele ficar certinho. E para cortar, é só você fazer uma marcaçãozinha com a sua faca, tá? Bem no meio. Se você tiver um cortador é melhor ainda, porque daí você corta certinho, tá? E aí eu vou cortar com a faca de serra, que ele me dá a garantia de que vai cortar certinho mesmo. E não vai arrancar pedaço do meu bolo. Não esqueça de limpar toda vez que você tira a faca, para ele não levar junto com a faca pedacinhos do bolo. Como esse meu bolo aqui é demonstrativo e ele é apenas de 15 centímetros, ele não vai dar o pedaço certinho aqui para nossa forminha, tá? Mas se você for fazer, faça numa forma maior com a massa inteira. Agora a gente vai colocar aqui na nossa forminha para bolo. Eu coloquei aqui o meu brigadeiro num bico de confeitar e agora é só a gente passar no nosso bolo.
Agora, para o nosso bolo retangular, a gente vai tirar as duas pontinhas que a gente não vai usar e depois vai marcar com uma faquinha mais ou menos o tamanho que a gente deseja. Eu tô fazendo aqui um tamanho de mais ou menos um dedo. E aí, com uma faquinha de serra, a gente vai cortar as pontas. Agora a gente vai colocar todos no celofane e depois a gente vai embrulhar. Agora a gente vai fechar o nosso bolo no acetato bem bonitinho. E agora aqui você pode brincar do jeito que você quiser. A gente pode colocar aqui o nosso recheio. E muita gente coloca assim para enfeitar o bolo por cima, um pouco de morango. No caso, o meu bolo não é de morango, então não recomendo que seja de morango. Ou um pouco de brigadeiro. Eu vou colocar aqui granulado, para ele ficar bem cheio de granulado. Ou você pode vender ele na fatia mesmo, sem nada. Aí você vende uma fatia mais generosa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse bolo fica lindo, delicioso e eu tenho certeza que você vai vender muito, porque é um sabor muito queridinho. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo dicas deliciosas como essa. Um beijo e até a próxima!